A Casa da Memória me deu a oportunidade de enxergar realmente que eu sou capaz de levar minha arte não só para o município. Foi lá que eu aprendi muito, não só a questão histórica, mas também o pessoal da casa sempre me abriu a oportunidade também de mostrar o meu trabalho. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque quando tudo estava dando errado, veio a Casa da Memória e me mostrou que podia dar certo. Eu sou muito grato a todo mundo que faz parte, porque é lá que eu estou tendo a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou e a minha arte. Noite clara, lindo céu, e eu te tenho aqui. Brisa rara, olha o céu, é demais pra mim. Eu vejo você falar de tudo um pouco. 1000 monstros, 1000 livros, 1000 sonhos. Sou daqui de Porteiras, nasci e me criei aqui em Porteiras, estudei. E quando fiquei jovem, fui embora para São Paulo. Lá em São Paulo eu morei mais de 20 anos. Foi bom, estudei. Antigamente era o Colégio Manuel Rosendo, né? Fiz até a 8ª série. Depois fui para o Brecht, estudei no Colégio Padre Viana. Aí eu, por volta de 19 anos, aí eu fui embora para São Paulo. As minhas lembranças são muito boas, né? Eu fui uma criança muito feliz no meu meio, a qual eu vivia, né? E aí, a infância sendo boa, né, a adolescência também tende a ser bom. A gente morava na zona rural, na época, né, no sopé da Serra do Araripe. E aí, com o passar do tempo, a gente foi estudando. E aí meus pais se perceberam que a gente tinha que morar mais próximo da cidade para facilitar a questão do estudo, porque na época não tinha transporte escolar vindo do sítio. E aí a gente viemos, estudamos a escola normalmente. E assim, eu só tenho lembrança boa de minhas infâncias, eu era muito feliz, brincava com meus irmãos, não tinha muito contato com outras pessoas, sabe? Né? Só com a família mesmo, né? Família numerosa, morava num sítio onde não tinha muito trânsito de pessoas. Então assim, foi uma infância que eu diria que perfeita. Sou natural daqui, não sou filho adotivo. Já teve um preconceito aí por causa que minha família não me aceitava como se fosse da família, os meus tios. Mas mesmo assim, prevaleceu e a gente sempre vence, né? E hoje sou querido por todos. Eu nasci na cidade de Brejo Santo e cresci em Porteiras porque a minha família é natural de Porteiras. Então toda a minha infância foi aqui. Eu venho de uma família interracial. Um pai branco pobre, semi-analfabeto, e uma mãe negra pobre, analfabeta. Tive 7 irmãos, então ao todo nós éramos 8, ou seja, 10 pessoas, sendo 5 homens e 3 mulheres. E eu sou o filho mais novo, ou seja, o caçula, como é chamado por aqui. Então a minha infância foi cercada por muito afeto em vários aspectos. E uma infância muito livre, de certo modo, porque eu brincava muito, né, tanto com as minhas irmãs, que eram mais próximas da faixa etária, como também com os amigos, com os colegas na rua, na escola. Então foi uma infância muito marcada por brincadeiras coletivas. A internet não existia nos anos 80 e nos anos 90 aqui, né? Nem nós tínhamos acesso quando a internet começou a ser difundida. Então a minha infância foi muito marcada por brincadeiras coletivas. Então hoje eu olho para ela com muito afeto. Minha infância foi um pouco sofrida, mas ao mesmo tempo foi bem alegre. Eu desde pequeno trabalhei com meus pais, minha mãe vendia lanche. E eu sempre andei com ela na rua, vendi lanche, estudei em escola particular, mas sendo bolsista. E minha infância sempre foi muito boa, meus pais sempre tiveram um carinho enorme por mim. Quando eu comecei a estudar, eu iniciei no Colégio Saneto, que é um colégio particular. Lá eu estudei como bolsista. Quando eu terminei as séries que a escola disponibilizava, eu fui para o Franklin Pinheiro. Terminei o ensino fundamental lá e o ensino médio terminei no Colégio Aristarco Cardoso, que também é um colégio do município.
Hoje eu estudo na Leão Sampaio, também sou bolsista lá, sou estudante de Educação Física. E essa bolsa eu ganhei porque eu sempre tive um aprendizado muito bom. E eu sempre fui muito, vamos dizer, agoniado na questão dos estudos. Eu nunca deixei nada para depois. E como eu sempre tive um desempenho bom, a faculdade me presenteou com uma bolsa de 100%. Eu acho que eu sofri mais na escola, porque eu sempre fui um menino, vamos dizer, que fora do comum. Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de teatro, gostei da parte artística. Geralmente os meninos nas escolas, eles só gostavam mais da parte esportiva. Eu acho que o meu maior sufoco, acho que foi no Colégio Aristarco Cardoso, porque foi lá que eu sofri mais. O pessoal sempre, o viado vai dançar, a bicha. E nunca, deram nada por mim assim na escola. Mas eu acho que também partiu de mim também. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito comigo mesmo, porque eu não como é que eu posso se dizer? Eu não mostrava quem eu realmente era. Eu dançava, só que eu não tinha aquela força para dizer, eu sou assim e vão ter que me aceitar. Eu mesma, eu já percebia, né? Só que aí, devido, né, ainda ser adolescente, né, ser jovem, eu não tinha me assumido, né? E por conta também da família, né? Quando eu fui embora, aí eu já me assumi, embora para São Paulo. Não comentava, mas eu já sentia que eu gostava, né? Aí depois eu conheci, na minha sala de aula, eu me interessei por uma garota. Falei pra ela que eu tinha aquela atração por ela, né? Mas aí, devido à família dela, a gente não se assumiu. Ou seja, hoje a gente fala cantar, né? Eu cantava ela, né? Conversava e tudo, porque eu tinha interesse nela, né? E eu percebia que ela tinha em mim, mas devido à nossa família, a gente tinha aquele medo, aquele receio, né? Aí foi quando que eu senti interesse por ela e tudo. E a minha família e a dela também perceberam. Aí foi aonde eu fui embora. Eu acho que na época são uns 18 anos. Mas aí eu não tive chance de namorar com ela, porque ela tinha aquele medo, né, devido à família. Mas eu mandava bilhetinho para ela mandava para mim. Aí, só que ela não tinha coragem. Eu era mais corajosa do que ela, né? Mas ela tinha aquele medo, né? Principalmente da família. Eu tinha receio e medo da minha família, mas ela tinha muito mais do que eu, né? Bom, tem algumas coisas na minha infância que eu acho que a gente precisa pontuar, porque são marcadores muito importantes para mim. Primeiro, né, além de vir de uma família interracial pobre, numa cidade de Porteiras que, nos anos 80, nesses anos 90, era uma das cidades mais pobres do Cariri, e ter esse contexto familiar, eu era uma criança muito viada. O que é isso na comunidade LGBT? É uma expressão que a gente utiliza para se referir à expressão de gênero ou os papéis sociais de gênero diferente daquele que a sociedade espera. Então eu era um menino muito afeminado, desde criança. Gostava de brincar muito, tanto com meninos quanto com meninas, né? E eu juro que eu não lembro a primeira vez que me chamaram de viado. A expressão utilizada para desqualificar alguém, sobretudo uma criança, era viado, né? Mas enfim, eu não lembro a primeira vez que me chamaram de viado, mas ninguém queria ser, então não era uma coisa boa. Tanto que eu precisei de muito tempo, mesmo depois de adulto, para me apropriar da palavra e ressignificá-la de forma positiva. Então, depois de um bom tempo, eu passei a me colocar como viado e como viado com muito orgulho, que é o que eu sou. Na verdade, eu acho que eu já sabia o que eu era, porque eu sempre fui um menino, vamos dizer, meio afeminadinho e tal. E quando eu realmente assumi que eu era isso e pronto, foi no ano de 2018, quando eu fui dançar quadrilha no ginásio poliesportivo aqui do município, e eu dancei como rainha da diversidade. E quem me coroou rainha foi a minha própria mãe. Aí eu acho que essa foi uma quebra de tabu muito grande também, porque quebrou não só aquele preconceito que eu mesmo tinha comigo, mas também o da população da cidade. Foi nesse ano de 2018, porque eu não iria dançar como menina, eu iria marcar a quadrilha como menino, personagem masculino. Só que aí teve um problema com a menina que ia dançar de menina, né, ia ser a rainha, e eu me disponibilizei. E eu me arrumei em casa mesmo, me montei em casa, minha mãe tava, meu pai tava, e eles sempre foram de boa. Meu pai era mais rígido, só que minha mãe, ela sempre
foi de boa, porque eu era mais apegado a ela do que a ele. Mas meu pai me via montado em casa, ele ficava rindo e tal, mas não rindo com maldade. Eu acho que eles tiveram orgulho de mim. Eu era mais próximo de minha mãe. Já o meu pai era mais próximo de minha irmã. Só que em 2020, ano de pandemia, eu fiquei mais próximo de meu pai, porque os dois foram internados com Covid. Aí foi a partir daí que eu fiquei mais próximo dele. Mas da minha mãe eu sempre fui de boa, sempre andei para um lado com ela, andei para outro. Quando havia alguma comemoração, festa, eu maquiava ela, arrumava ela, escolhia a roupa dela. Assim, sobre a orientação sexual, na verdade, naquele contexto, nem eu sabia ao certo qual era a minha orientação, né? Porque a orientação é uma descoberta e nós vamos descobrindo isso ao longo da vida. Então, com os amigos, eu tive uma relação de muito afeto. É claro, no contexto de desentendimento, de briga, o viado sempre aparecia como ofensa. Por parte de alguns, não de todos. Mas foram relações de afeto. Nós brincávamos muito de forma coletiva, então eu gostava muito dos desenhos. Tem uma relação de afeto, né? E as ofensas, vez ou outras, elas apareciam, mas não foram elementos que me marcaram na minha infância. Agora, teve um outro evento que me marcou muito, que foi decisivo, inclusive quando eu descobri qual era a minha sexualidade e resolvi encarar isso publicamente. Que foi, eu venho de uma família, né, relativamente grande, né, e um dos meus irmãos, que era um dos irmãos do meio, ele desenvolveu problemas de saúde mental. Então, ainda na infância, eu testemunhei alguns surtos psicóticos, alguns eventos, alguns problemas de saúde mental dele, que foi DEDA, né, ele chegou a ser internado num hospital psiquiátrico, e em 97, por volta de 97, ele faleceu em virtude dos problemas de saúde mental. Eu lembro na infância que eu cresci com ele vendendo bombom na praça. Eu venho de uma família pobre, né? E esse meu irmão, ele tinha um carrinho de bombom chamado Saxies Luar, que significa Raul Seixas ao contrário, porque ele era fã do Raul. Eu era bem pequeno, mas eu lembro que no final da tarde, início da noite, eu sempre ia para a praça com ele para ajudar a vender bombom. E nas festas ele também colocava, em eventos públicos, na praça e tal. Quando era cedo, eu iria também. E o que acontecia? Como ele tinha problema de saúde mental, ele não poderia beber bebida alcoólica. Então ele tomava refrigerante. Entretanto, ele se preocupava muito com os olhares dos outros, sobretudo dos amigos, né? O que é que os amigos iam pensar? Então, essa preocupação em ser aceito socialmente. E eu lembro bem que ele pedia para eu ir comprar refrigerante, ele me entregava uma latinha de cerveja vazia e pedia para eu ir comprar refrigerante num comércio, num barzinho próximo, né? Ele já tinha conversado com o proprietário do barzinho, então eu levava a latinha de refrigerante, entregava, ou melhor, de cerveja, entregava para ele e ele enchia com refrigerante, para que socialmente ele aparecesse segurando uma latinha de cerveja, porém bebendo refrigerante. Quando eu descobri a minha sexualidade já na vida mais adulta, eu decidi que eu não ia viver com base numa latinha de refrigerante, numa latinha de cerveja. Eu não ia viver pensando nos olhares dos outros ou na aceitação dos outros. Eu ia encarar o mundo da forma como ele está. E lembrar da latinha de cerveja foi decisivo para mim. E isso explica um pouco da minha posição de enfrentamento. Dizer que o que os outros pensam ou deixam de pensar é problema deles e que é necessário enfrentar essa estrutura LGBTQIA-fóbica que está aí. Noite clara, lindo céu, e eu te tenho aqui. Brisa rara, olha o céu, é demais pra mim. Eu vejo você falar de tudo um pouco. 1000 monstros, 1000 livros, 1000 sonhos. Você tem sempre aquela certa curiosidade. Namorei meninas, fui noivo, sabia que não era aquilo pra mim. Entrei em grupo jovem, daí foi no grupo vocacional que eu realmente descobri que eu era LGBT. Aí daí a minha família não aceitou no momento. Foi daí na época que eu fui para Salgueiro. Passei 2 anos, sem dar notícia a ninguém.
Aí, quando eu retornei, a gente conversou, a minha família, no momento, não aceitou, mas respeitou. Até hoje, respeitam bastante, aceitam, graças a Deus. E hoje o que eles querem é só a minha felicidade. Então, eu escrevia, né, que ela era minha colega de sala de aula, né? Eu escrevia e eu mesmo entregava a ela. Não mandava por ninguém, não, eu mesmo entregava. Que gostava dela, né? Que queria ficar com ela, né? Mas ela com aquele receio, né? Porque era muito tímida também, né? Eu era mais desenrolada, né? E ela não, com aquela timidez dela. Não, eu acho que ela, como assim, muito tímida e tudo, né? Que nunca também tinha se envolvido, né? Então eu acho que ela não quis o que eu estava querendo, né? Só que eu percebia que ela me queria, mas aí o medo. E eu que quis, eu que insisti. Mas aí com o decorrer do tempo, a família dela ficou sabendo, aí ela ficou com aquele medo. Aí pronto. Aí eu fui embora e ela ficou, e eu acho que hoje também, né? Já foi embora também, né? Fui não, eu sou uma lésbica, que eu sou muito aceita pelas pessoas. Eu sou muito querida dentro de Porteiras. O preconceito que houve foi com os meus pais, pai e mãe. Por quê? Devido à idade deles, né? Meu pai hoje tem 87 anos, minha mãe morreu com 80 anos. Então, no começo, eles não me aceitavam. Aí foi aonde eu fui embora, né? Aí lá eu me descobri, lá eu me assumi, né? Tive pessoas, né, que namorei, que morei junto, né? Mas aqui dentro de Porteiras, nunca tive. Ninguém nunca teve preconceito comigo, não. Que eu saiba, não. Então, lá como eu falei, né? Já me assumi. Aí lá eu já conheci, eu já comecei a frequentar o barzinho, ou seja, onde tem, né? Pessoas, as boates, né? Que, né? Lá o pessoal é mais assumido, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas, aí eu comecei a namorar. Tive duas namoradas, tive uma companheira, que eu morei com ela foi 8 anos, né? Lá em São Paulo. E com o decorrer do tempo, as coisas foram se tornando difíceis. Aí eu vim embora para cá. Um outro acontecimento a ser dito foi que ainda na infância, aos 6 anos de idade, dentro de casa, eu levei um tiro. Ou seja, a bala que afeta muitos LGBTQIA+, corta. Eu não tinha planejado isso. Ai. Ai, vamos lá. Ai. Ai, vamos lá. Então, naquele contexto, né, eu perdi a visão do meu olho esquerdo, né, eu fiquei com alguns chumbinhos no rosto. Com o tempo, o próprio corpo começou a expulsar, né, sobretudo na face, que foi a parte atingida. Eu fiquei com um olho maior do que o outro. Então, eu fiquei com um olho normal, né, sadio, e o outro um pouco mais baixo. Isso aos 6 anos, né? Então eu cresci nesse contexto de enfrentamento. Detalhe, em 98 eu fui a Fortaleza, meus irmãos já moravam em Fortaleza, na tentativa de fazer um transplante, e não foi possível fazer o transplante. E a recomendação médica foi que o olho fosse extraído. Então eu extraí o olho esquerdo e coloquei uma prótese ocular. Isso por volta de 12, 13 anos de idade, né? Foi quando eu fui estudar em Fortaleza por 1 ano em uma escola pública, que inclusive ficava próximo da casa onde eu morava. Naquele momento, em Fortaleza, retomando para a vida familiar, para a vida escolar, eu lembro bem que eu ia caminhando para a escola
E nos anos 90, em Fortaleza, tinha uma forma de tentar matar socialmente as pessoas que hoje nós chamamos de LGBTQIA+, né? Na época essa nomenclatura não existia. Que era um grito. Então você andava na rua, os homossexuais andavam na rua e as pessoas gritavam. Quem é daquele momento, dos anos 80, 90, início de anos 2000, lembra bem disso. Eu lembro bem. Então, e eu era muito, como eu falei, uma criança e um adolescente com expressão de gênero muito viado. Pei, pei. Pei, pei. Eles gritavam alto. Pei, pei é o som do tiro. Né? E completavam com a frase depois. Era assim, pei, pei, matei um gay. O que significa? A princípio eu nem entendi o que era isso, que eu não era de lá, né? O que significava isso? Era morte social. Ou seja, que para os homossexuais o que restavam era isso. E que eu, inclusive, eu poderia ser o próximo. Eu lembro bem disso e falo sobre isso com muita tranquilidade, porque nós precisamos enfrentar isso. Eu só tive um namorado, que foi um menino de Jardim. Nunca namorei com ninguém aqui da cidade. E esse relacionamento durou quase um ano. Aí, por conta de distância também, de alguns problemas, a gente decidiu terminar e seguir a vida. Ou eu ia para Jardim, ou ele vinha para Porteiras. Só que quando ele vinha para cá, geralmente ele vinha como um amigo, porque meus pais na época não sabiam. Eu conheci um evento que teve na cidade dele. Aqui na cidade tinha umas aulas de arte circense e tal, e eu fazia parte do grupo. E a gente foi fazer uma apresentação lá na cidade dele. Ele foi assistir, aí pediu para tirar foto com o grupo e eu acabei conhecendo ele. Porque geralmente eu sou muito assim, não parece, mas eu sou tímido assim, em alguns aspectos, vamos se dizer. Aí ele que teve a iniciativa de conversar, pegou o contato. Como eu falei, a cidade, por ser uma cidade muito pequena, é muito complicado, porque aqui, querendo ou não, é uma cidade ainda bem preconceituosa. Não sei se por não haver algo que abra a mente dessas pessoas ou por questão pessoal deles mesmo. Aí eu acho que se eu me relacionasse com alguém, eu não traria para Porteiras. Eu traria assim para apresentar para amigos íntimos, assim, amigos mais próximos. Aí para expor que eu tô namorando, acho que não. Eu fui viver, me descobrir, né, encarar e viver a minha sexualidade já na fase adulta. Nesse caso, nas relações com homens. Porque a princípio eu me relacionava apenas com mulheres. Assim como todo adolescente, que naquele contexto, né, como os adolescentes daquele momento, que começavam a namorar, a ficar nas festas e tudo mais. Então, a princípio, eu tive 2 relacionamentos com mulheres. Depois, quando eu percebi que isso, eu sentia desejo, me apaixonei, me envolvi. Depois desses 2 relacionamentos, eu comecei a me relacionar com homens. E passei a me identificar como um homem bissexual. E aí veio uma questão interessante, que é para nós pensarmos como a própria comunidade LGBTQIA+, às vezes comete bifobia, que é a violência contra bissexuais. A bissexualidade, ela existe, ela não é uma fase de transição e ela não diz respeito a pessoas indecisas que não sabem o que querem. Não é isso. Inclusive, eu escutei de amigos e de pessoas próximas expressões e práticas bifóbicas. Na época, eu vim passear na casa dos meus pais. Aí nós estava ali na pracinha, estava até mais Tilim e Beto, né, que são amigos da gente. Aí ela estava lá e a gente começou a conversar. Aí eu perguntei, você gosta? Ela disse, não. Eu disse, mas por que você está sempre com essas pessoas? Ela falou, não, porque são meus amigos. Aí, outro dia fui beber mais ela. Aí eu cantei e ela gostou. Um jovem de Milagres. A gente estudava na mesma escola e acabou rolando. Ele era do 1º ano e eu do 2º. Eu era presidente do Grêmio estudantil da escola. A gente acabou se relacionando, ele foi secretário no Grêmio. A gente ficou mais próximo, até a diretora descobrir. A diretora era muito gente boa, uma amiga minha maravilhosa. Depois disso, a gente passou 6 a 8 meses junto. Ele acabou falecendo num acidente de carro. Aí eu disse, não, pra mim, não vou entrar mais em outro relacionamento. Acredito que todos os meus relacionamentos sempre acabam em morte. Quando eu morei em São Paulo, eu vivi junto com um rapaz,
3 anos e 8 meses. E ele acabou falecendo por um câncer. Também, no momento que ele descobriu que estava com câncer no pâncreas, eu não saí do lado dele. Até o último momento, vivi com ele. Aí depois disso eu não me relaciono com mais ninguém. Eu acho que você viver um pelo outro é o fato de você viver melhor, você se doar. Mas eu poderia ter deixado ele no momento que ele tinha descoberto a doença. Daí eu fiquei do lado dele e eu aprendi que ter mais compaixão pelo outro, você se valoriza mais. Eu acredito nisso. A cantada foi, eu me declarei a ela, perguntei se ela queria namorar comigo. Aí, bem direta, tu quer namorar comigo? Ainda peguei na mão dela, dei um beijo e ela gostou do beijo na mão. Noite clara, lindo céu, e eu te tenho aqui. Brisa rara, olha o céu, é demais pra mim. Eu vejo você falar de tudo um pouco. 1000 monstros, 1000 livros, 1000 sonhos. Com questão em relação a trabalho, a profissional, quando eu terminei pedagogia, eu comecei a trabalhar num centro de referência de assistência social como recepcionista. Trabalhei um bom período sobre isso. E trabalhando nessa questão social, eu me encantei pelo trabalho e aí fui fazer a faculdade de serviço social. Passando 4 anos morando no Juazeiro, eu retornei para o mesmo município, para o mesmo CRAS, só que agora na condição de assistente social. Eu sempre trabalhei com minha mãe vendendo lanche. E quando eles faleceram, eu acabei assumindo o lugar do meu pai de porteiro. Só que como eu sou bolsista, em época de férias, eu não recebo, eu fico desempregado. Então eu sempre busco fazer alguma coisa para arrecadar algum dinheiro, para pagar a energia, a água, essas coisas. Eu trabalho como folguista em uma pousada no Juazeiro. E lá eu fico na recepção, às vezes faço limpeza. E é assim que eu fico me sustentando. Às vezes também o pessoal me chama para montar alguma coreografia, participar de algum projeto, aí é assim que eu vou levando. Eu conheci por causa que eu tive um relacionamento com um dançarino. Daí eu fui morar com ele em Salgueiro. Depois disso, eu estava procurando trabalho. Aí ele perguntou como eu mexia com cabelo. Ele disse, tu não quer vir trabalhar com a gente, não? Aí eu fiz um teste, daí eu fiz uns desenhos que eu desenhava na época. Aí acabei entrando, o pessoal gostou dos meus desenhos, levei para a costureira não, dá para fazer. Eu fui estudar tecidos, aí acabei gostando. Em Petrolina a gente tinha umas lojas lá que dava cursos de estilista. Aí eu quis até fazer um curso de design, mas comecei também, não terminei. Mas apresentações, troca de roupa para cantores, dançarinos, tudo era por minha conta. Cabelo, eu acredito que você vai lembrar de um show. O último show que eu fiz da Gatinha Manhosa foi no Minha História, Minha Vida. Acho que foi no Crato, foi de Edson Lima. Foi o último show que eu fiz. Eu sou historiador, a minha formação é em História, pela URCA, entre 2003 e 2006. Fui fazer mestrado em História na UES, em Fortaleza, doutorado em História na UFC, em Fortaleza. E hoje eu sou professor da Universidade Regional do Cariri. Na verdade, desde 2010, como professor substituto, e a partir de 2015, como professor efetivo. E eu tenho atuado socialmente, tanto na universidade como fora da universidade, levantando a pauta LGBTQIA+. Né? Então, desde que eu entrei na militância, por volta de 2008, início de 2009, eu me engajei nessas lutas, atuando a partir desse espaço. Sim, eu já tive dificuldade de trabalho, de conseguir trabalho, e eu acredito que por conta da minha expressão de gênero, né, identidade, né, ser LGBTQIA+, também é uma identidade. Na universidade eu me sinto muito valorizado, eu tento atuar socialmente, mas a violência também está lá. Então, não é porque é um espaço de formação intelectual, de formação profissional, que a violência LGBTQIA-fóbica não existe. Ao contrário, porque a violência ela é estrutural, ela está em todos os âmbitos, inclusive na universidade. Então eu também já senti práticas discriminatórias lá dentro.
Então, porque como eu trabalhava, né, na lanchonete, né? Aí, com a nossa separação, né? Ela tem o trabalho dela, mas aí eu não tinha. Aí eu coloquei um barzinho aqui, na minha casa. Era um barzinho, né? Aí, como agora eu estou aposentada, graças a Deus, né? Me aposentei. Aí, assim, você sabe, bar dá muito trabalho, né? Aí eu tenho meus probleminhas de saúde, né? Eu já tenho uma certa idade, né? Aí eu parei, né? Mas, graças a Deus, eu tô bem. O meu sonho eu já realizei, que toda a vida eu trabalhei em comércio. Eu sempre gostei, né? Mas, como eu já tô aposentada, eu parei, tô quieta, né? Eu fui chamado para fazer a entrevista. Quando eu cheguei lá, o próprio rapaz da recepção disse que outras pessoas como eu foram lá e não deu certo. Aí eu simplesmente peguei minhas coisas e voltei para casa. Eu fiquei, tipo assim, envergonhado e ao mesmo tempo com desgosto. Só que a ficha só foi cair quando eu cheguei em casa que ali tinha sido uma questão preconceituosa comigo. Não, foi bem seco, aí eu nem me toquei. Eu simplesmente peguei minha pastazinha que tava com meu currículo, minhas coisas e vim embora. Só que aí depois, quando eu cheguei em casa, foi que a ficha foi cair, que ali tinha sido um ato preconceituoso comigo. Noite clara, lindo céu, eu te tenho aqui. Brisa rara, olha o céu, é demais pra mim. Eu vejo você falar de tudo um pouco. Mil monstros, mil livros, mil sonhos. Com meu primeiro namorado, já era um homem adulto, já morava na cidade do Crato. Né? Certa vez nós fomos expulsos de um restaurante, melhor, de uma lanchonete, no centro da cidade. Isso foi em 2013, ou seja, 10 anos atrás. E como resposta, isso por conta de um beijo, de um selinho. E como resposta, nós organizamos o primeiro beijaço na região, que aconteceu à noite lá, no contorno da Praça da Sé, no Crato, ou seja, no coração da cidade, para beijar e dar uma resposta à sociedade, com um beijo, que é uma demonstração de afeto. Pois bem, depois disso, eu passei a perceber que me interessava mais por homens, depois do primeiro relacionamento. De lá para cá, eu tenho me relacionado apenas com homens. Eu penso que às vezes a sociedade espera e cobra de nós uma postura de enquadramento. Nós temos que nos enquadrar, nós temos que ser A ou B, ser isso ou ser aquilo, ser um ou outro. Eu penso que a vida é muito maior do que isso. Politicamente, já tem alguns anos que eu venho me colocando como um homem gay. Eu penso que o orgulho ele é uma construção. E ele é construído aos poucos, paulatinamente. Eu penso que o meu orgulho LGBTQIA+, a construção desse orgulho gay, como eu me coloco já há alguns anos, ele é resultado um pouco desses marcadores e dessas experiências que eu vivi de enfrentamento. Né? Foram diferentes experiências de enfrentamento e que quando eu me percebi, né, já como um homem formado, com a cabeça, com uma posição mais madura e mais firme, eu vi que a minha história de vida é uma história de enfrentamento e que isso precisa ser encarado como orgulho. E que a maneira como eu olho ou me relaciono com o meu passado, com a minha trajetória, diz muito da posição política. Então o orgulho, além de ser uma dimensão afetiva, traz também uma posição política de enfrentamento, de afirmação, de se posicionar no mundo, de viver a sua vida, que é única e que é sua, né, a partir das coisas que você acredita e que você defende, que você tem prazer. Então, o orgulho como uma construção traz, primeiro, a minha experiência de vida, a minha trajetória de vida. Né? Segundo, um olhar para outras pessoas LGBTs, porque a gente aprende a se espelhar e a ter orgulho também no diálogo com os outros. Então eu fui estudar sobre o movimento LGBTQIA+, a revolta do Stonewall, fui conhecer um pouco o que era esse universo
e entendi que pessoas LGBTs que ia mais, que cresceram naquele momento em que a AIDS era apontada como o destino dos homossexuais por conta da epidemia de AIDS daquele contexto dos anos 80 e 90, tanto que os nossos cantores favoritos, né, no caso os meus, eles faleceram em virtude disso, mas socialmente foi construído um discurso muito forte que associava e que nós enfrentamos politicamente isso hoje. As pessoas daquele contexto, que eram colocadas no cenário de marginalidade, então o que é que restava para os homossexuais? O HIV ou a prostituição, né? Era aquilo que socialmente era apontado por aqui. Então é importante encarar as nossas trajetórias como trajetórias insubmissas, como trajetória de pessoas que não baixaram a cabeça para a violência LGBTQIA-fóbica. E assim, eu nunca sofri preconceito, ninguém nunca falou nem positivo nem negativo sobre isso dentro da família. Porém, quando eu morando em Juazeiro e eu sabia qual o meu lugar, eu vim, me aceitei, me assumi, encontrei um apoio, né, hoje no companheiro, na família dele, e trouxe isso para a família, que eu não poderia viver sempre. Eu era feliz, mas faltava uma coisa. Eu tinha que falar, né, para alguém. E aí, chegando em casa, que emociona, né? A mãe já é falecida. Não consegui. Aí, eu resolvi trazer a minha vivência para dentro de casa. E aí eu tive que contar, né, para minha mãe que eu não estava bem. Eu tive que dar satisfação a quem me deu a vida. Até então não me importava com sociedade, com ninguém. E aí eu tinha para mim assim no meu consciente. Eu contando para minha mãe e elas falam, tá bem, né? Para mim eu tinha que dar satisfação a ela, foi quem me deu a vida, e eu tinha que me abrir para ela. Porém a gente sabe que as mães sempre sabem de tudo, ela não diz, ela guarda para si, e eu sempre via que ela me ensinava, me orientava de uma forma de como eu me defender da sociedade, mas não dizia o porquê, né? Com frase assim: se você chegar em casa apanhado, vai levar outra pisa. Eu não entendia por que aquilo. Mas depois eu percebi que ela estava me preparando para um futuro logo que a sociedade não perdoa. A sociedade é cruel, é preconceituosa. E ela me deu essas orientações e eu sei entender. Depois disso foi que eu fui entender que ela estava me preparando. E a partir dessas orientações, eu me fortaleci. Podem me chamar de o que quiser, que eu não tô nem aí. No recreio, tinha uma turminha, daí me chamaram de gay. Eu disse, não, tudo bem, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu também posso chamar de vocês o que eu quiser. Pode ser? Aí ele disse, não posso não. Aí a diretora acabou chegando e disse, então, se vocês têm a oportunidade de chamar ele de gay, por que é que ele não tem a oportunidade de chamar vocês do que ele quiser? Aí daí todo mundo começou a me respeitar mais na escola. Foi daí onde foi feita a eleição para presidente do Grêmio. Eu acabei me inscrevendo e acabei ganhando. Então, eu acho assim, como inclusive eu tenho minhas amizades daqui de Porteira, as meninas, eu digo a elas, vão ser felizes, se assumam. Até porque todo mundo trabalha, né? As meninas daqui, principalmente, todas elas trabalham, são dependentes. E o que eu digo a elas é se assumam, vão ser felizes, né? Essas pessoas, eles têm que ver, aceitar, até porque cada um vive do jeito que quiser. E tem que aceitar, porque na própria família existe, e eles não sabem o dia de amanhã. Então, eu acho assim, que a sociedade, principalmente aqui de Porteiras, deveria aceitar mais. Só que para ser uma cidade pequena, já tem muitas pessoas lésbicas e gay, né? Eu sou o que eu sou hoje porque eu tive um apoio muito grande, né? Eu não vou dizer família, mas eu venho mais para a questão da mãe mesmo, né? Foi meu apoio.
ajudou no que pôde e no que não pôde, sempre esteve presente, me orientando para a vida, ser forte, ser valente, a gente tem que ser valente, a palavra é essa. Então assim, eu só digo assim, quando você tiver a oportunidade de acolher alguém, acolha, abrace, mostre que ninguém é melhor do que ninguém, que todo mundo vai para o mesmo lugar. Você pode ter ouro, ter carro de ouro, ter mansões, mas todo mundo vai para o mesmo lugar. E lá não tem separação. O que vai ficar é suas boas ações. Você fazer boas ações não é você ter poder aquisitivo, não. É só o ato de ouvir, de abraçar e de acolher nesse momento. Então, eu acredito que esses problemas de mutilação dessa juventude, problemas mentais, é porque não são escutados. Eles dão sinais, eles gritam. E a população tem que estar preparada para isso, né? Tem que estar preparada para acolher esse povo. É difícil se aceitar? Mas se você é feliz, você tem que buscar aquilo que você quer perante tudo e todos. O importante é você saber viver e saber respeitar as outras pessoas. E o que eu tenho a dizer é que essas pessoas, elas se assumam, independente de qualquer coisa, se assumam. Se gosta de mulher, vá namorar com sua namorada. Se gosta de homem, vá namorar com seu namorado. Vá trabalhar, vá ser dependente, independente de qualquer coisa, da sociedade, de família. Isso daí não leva a nada. Nós somos ser humano. Todo mundo tem que nos aceitar. E o recado que eu tenho para as pessoas que não se assumiram ainda, se assumam, vão ser felizes. Essa é a realidade, né? Noite clara, lindo céu, e eu te tenho aqui. Brisa rara, olha o céu, é demais pra mim. Eu vejo você falar de tudo um pouco. 1000 monstros, 1000 livros, 1000 sonhos. Em 2020, os meus pais eles foram internados com Covid. E minha mãe, ela faleceu dia 1 de maio de 2020. O meu pai, ele veio a falecer dia 7 de maio do mesmo ano. E para mim foi um baque enorme na minha vida. Quando a ficha caiu de que eu não tinha mais eles, foi ali que eu percebi que realmente o papel da família, enquanto família, né, de chegar, de apoiar o seu filho, sua filha, da forma que ele é. E meus pais, eles sempre me apoiaram, nunca foram rudes comigo. E foi naquele momento que eu disse, meu Deus, e agora o que é que vai ser de mim? Porque foram umas mortes precoces e também foi muito rápido. A minha mãe se internou na quinta-feira e faleceu no sábado. Meu pai faleceu, acho que num domingo, com 7 dias depois da morte da minha mãe. E foi ali que eu vi que a família é muito importante nessa questão de aceitação do filho, de aceitação da pessoa. Porque se não fossem eles, eu acho que eu não seria uma pessoa forte. E eu acho que a família tem que acolher, tem que abraçar, porque se a família não acolhe, não abraça, o pessoal da rua não acolhe não. Pode ser que alguma amiga acolha, mas não é igual ao berço familiar. Eu passei por vários problemas depois da morte deles, e eu acho que eles foram minha válvula de escape, assim dizer, eu não posso baixar minha cabeça para ninguém, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser o que eu sou. Então, falando sobre as diferentes trajetórias insubmissas, nós do Remop pensamos que essas trajetórias elas são insubmissas e que nós precisamos demandar e cobrar políticas públicas, porque nós somos resistentes, insubmissos, mas isso não quer dizer que o Estado não tenha responsabilidade social sobre as nossas vidas, sobre a violência que está aí. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tem responsabilidade para pensar e aplicar políticas públicas de enfrentamento da violência LGBTQIA+. Né? Por isso,
Nós pensamos em políticas públicas em vários aspectos, na saúde, na educação, no esporte, na cultura, no lazer. Então nós falamos das nossas trajetórias, mas nós também cobramos que a sociedade mude, que o Estado, e aí eu falo Estado em sua pluralidade, nas diferentes instâncias e nos diferentes governos, federal, estadual e municipal, que estes todos, eles realizem políticas públicas de enfrentamento da LGBTQIA-fobia, de empregabilidade social, de inclusão social de todas as pessoas, né? LGBTQIA+, PCDs, quilombolas, indígenas, porque nós da comunidade LGBTQIA+, não somos só isso, nós somos tudo isso. E tudo isso requer e demanda políticas públicas de reparação e de inclusão social. Você me diz que teus problemas nunca têm o fim, que teu caminho tá confuso, mas não é assim. É necessário atitude e positividade. Aumente sua fé, já esqueça da maldade. Não guarde raiva nem rancor, abra seu coração. Sei que o dia tá difícil, já vai te guiar. Mantenha o foco, não esquente, tudo vai mudar. Persistência nos ajuda a continuar. E veja só, vou te dizer, positividade vai acontecer. E pode acreditar, você vai ver, o brilho nos teus olhos vai aparecer. Mas veja só, vou te dizer, a positividade vai acontecer. E pode acreditar, você vai ver, o brilho nos teus olhos vai aparecer. Você me diz que teus problemas nunca têm